Gente, essa questão traz para a gente um esquema que mostra algumas adaptações dos seres vivos a um dos fatores abióticos. Ele pede para a gente identificar o fator e explicar a vantagem de cada adaptação representada. Então, primeiro, gente, fator abiótico são aqueles fatores do ambiente que não têm vida, né? A gente tem bióticos e abióticos. Os bióticos são os seres vivos, né? Plantas, animais, micro-organismos. E os abióticos são os que não têm vida. Luz, água, nutriente e por aí vai. Então, nesse caso aqui, ó, ele trouxe pra gente um cacto, um camelo, um roedor e um escorpião. Todos esses animais, né, ele está falando aqui, folhas modificadas em espinhos e caule carnoso, obtenção de água a partir da gordura acumulada, ausência de glândulas sudoríparas e produção de urina concentrada, e revestimento impermeável de quitina. Todas essas características, né, todas essas adaptações e a própria imagem em si, elas nos mostram um ambiente que tem uma baixa disponibilidade de água, né? Então, qual que é o fator abiótico que nós estamos falando aqui? A água. E as adaptações são para lidar com a escassez de água, a baixa disponibilidade desse fator. Então, por exemplo, lá no cacto, ele tem folhas modificadas em espinhos e caule carnoso. Por que é interessante, por exemplo, pegar uma folha, né? Se você pensar na folha, olha a área que ela tem. E transforma num espinho, que tem uma área bem menor. Então, quando eu faço essa transição, eu evito a perda de água por transpiração. Porque o espinho tem uma área muito menor, então ele transpira menos do que uma folha. E o caule ser carnoso, pessoal? Esse caule carnoso é um caule que é capaz de armazenar água. Então, na falta, eu posso usar essa água que foi armazenada em algum momento que choveu, por exemplo. Então, o cacto ele é adaptado à escassez de água. Olha o camelo, obtenção de água a partir da gordura acumulada nas corcovas. Então, o que vai acontecer aí? O camelo, se também está no momento de baixa disponibilidade de água, ele pode utilizar essa água da gordura dele para suas atividades, né, de metabolismo. Então, as células desse camelo vão simplesmente lançar a mão dessa água. Eles vão lá e captar a água que está nessa gordura acumulada nas corcovas. Então, o camelo não precisa beber água o tempo todo para ter água para seus processos metabólicos, ok? No caso desse roedor, ausência de glândulas sudoríparas e produção de urina muito concentrada. Então, pessoal, se ele não tem glândula sudorípara, ele não perde água pelo suor, né? Igual a transpiração da planta. E a urina muito concentrada? A urina, né, gente, é uma forma de excreção do corpo que é líquida. Então, ela precisa, né, as excretas nitrogenadas, elas estão diluídas em água. Se eu libero uma urina muito concentrada, significa que eu uso pouca água para produzir a urina. Então, eu não desperdiço água, sendo que eu estou num ambiente com pouca disponibilidade. E pensar por último aqui, né, nesse escorpião, ele tem um revestimento impermeável de quitina. Se é impermeável, a água nem entra, nem sai. Então, essa adaptação impede a perda de água pela transpiração. Então, a gente explicou a vantagem de cada uma das adaptações. Mas todas, né, a função final de todas é economizar água no corpo. É evitar o desperdício de água, né? Porque é um fator abiótico que é escasso em determinados ambientes, onde são encontrados esses seres vivos.